Ótimo. Salve, salve, cada um que vai chegando, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse momento nosso de pastoral do dízimo. Você que está chegando, lembra de dizer de onde você acompanha essa nossa live, esse nosso momento aqui formativo. A gente vai passar um tempinho hoje com um tema bastante delicado, que é sobre como conscientizar agentes de pastoral, então, pessoas que já estão em atividade nas nossas paróquias e que talvez ainda não sejam dizimistas. Então, o nosso propósito é evangelizar evangelizadores. A gente sabe que ser dizimista é um sinal também de pertença, de consciência da sua vida, da sua vocação cristã. Então, cada um que está chegando, seja muito bem-vindo a esse momento de formação. Tudo que vocês tiverem como pergunta, como dúvida, como pedido de orientação, vão deixando já nos comentários, de maneira que no final do nosso encontro eu consiga olhar para tudo isso e dar uma opinião, um conselho, alguma coisa. Tá joia? Então, no final eu vou fazer a interação com os comentários de vocês, tá certo? Então a gente começa aqui já. Trago para vocês de abertura desse nosso momento de conversa uma passagem do documento 106 da CNBB, o número 28, e o texto diz: o dízimo está profundamente relacionado à vivência da fé e à pertença a uma comunidade eclesial. Quando bem compreendida, a fé leva o fiel a tomar parte nos vários aspectos da vida da comunidade. Experiência profunda de comunhão que se exprime na imagem do corpo. Vós todos sois o corpo de Cristo. E o texto ainda prosseguiria. O que é importante a gente pensar na abertura dessa nossa formação aqui? É óbvio que quando a gente fala de certas informações, você deve ficar aí muito atento às leis gerais, a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você vai observar algumas informações, vai cruzar dados, você faz isso como agente da Pastoral do Dízimo, se você tem acesso a esses dados, mas você deve manter sempre a sua discrição e o seu sigilo, né? Aqui, quando a gente fala de perceber que há agentes de pastoral nas nossas paróquias e comunidades, que não são ainda dizimistas, nós estamos falando isso de uma maneira genérica. Não estou aqui dizendo para você pegar lá o cadastro de dizimista da sua paróquia, olhar o nome dos catequistas e depois ir atrás da pessoa. Olha, estou aqui vendo que você é catequista e você não é dizimista na paróquia. Então, Deus nos livre de alguém fazer uma coisa dessa, porque está incorrendo em uma ilegalidade, né? O que a gente está falando aqui é uma constatação de percepção das coisas. Então, fique muito atento, cuidado aí, para, querendo fazer um trabalho, também não correr o risco de desrespeitar também as normas vigentes da nossa sociedade. Mas você poderia fazer, sim, um tipo de escuta a partir dos coordenadores da sua comunidade e perguntar quantos agentes de pastoral em nossas comunidades são dizimistas, fiéis e conscientes. Então, a gente tem que olhar três coisas. Primeiro, se os nossos agentes de pastoral são dizimistas. Depois, se eles são dizimistas fiéis. E se são dizimistas conscientes. Aí entra a segunda pergunta aí importante. Quantos agentes de pastoral em nossa comunidade ofertam
um certo dízimo simbólico, né? Realmente não é um dízimo, é uma oferta, tudo é sempre muito válido, mas a pessoa, a gente pode falar disso em outro momento, ela diz, mas eu ajudo tal lugar, eu ajudo uma outra obra, eu ajudo uma outra igreja que também eu passo lá de vez em quando. Então, veja, aqui há um problema muito sério, a gente vai entender o documento 106, ele é muito claro a esse respeito, né? Dízimo é o seu compromisso com a sua comunidade de fé, a sua comunidade local, então não é uma coisa simbólica, mas o nosso encontro ele começa então com essa preocupação. Então, se a gente verificar, é certeza que muitos de nossos agentes de pastoral ainda não são dizimistas. Se são dizimistas, talvez não são dizimistas fiéis, e muitos podem ser dizimistas, talvez até fiéis, mas ainda é um pouco simbólico. Então, é sobre esse assunto que nós estamos tratando aqui nessa noite. Então, a gente prossegue aqui na nossa formação. Então, hoje, nós vamos ter 3 momentos na nossa formação. Então, primeiro momento, é um momento talvez um pouco mais longo, a gente vai fazer uma escuta da palavra de Deus, a chamada Lectio Divina, leitura orante da Bíblia, e você depois aproveita para fazer a sua oração pessoal, porque se a gente está falando de dízimo, a gente está falando de evangelização. Então, evangelização significa escuta da palavra. E a gente sabe que a palavra provoca, prepara, propõe uma resposta sempre comprometida e generosa. Então, não dá para querer evangelizar sem partir da palavra de Deus e daquilo que Deus inspira cada um de nós. Agora, quando a gente olha aqueles que na nossa comunidade ainda não são dizimistas, e a gente percebe que esse comportamento é um pouquinho espalhado, né? Tem várias pessoas que não são, e a gente quer olhar essas resistências, então a gente precisa ver, e aqui é um ponto importante, não vá tratar aquele que não é dizimista como se fosse assim uma pedra de tropeço, como se fosse um inimigo da sua pastoral. É nada disso, né? A resistência daquela pessoa pode ser o espaço onde a nossa pastoral deve crescer ainda mais. Então, a gente vai olhar a resistência como sinal para renovar o ardor missionário em nossa própria comunidade. Então, a nossa postura é sempre essa postura de levar a palavra, ajudar a outra pessoa a ela compreender melhor o significado, né, da sua vida como cristão e do seu enraizamento na comunidade. E o terceiro momento, isso vai ser um pouco mais breve, a gente vai compartilhar algumas ideias, né? Eu tenho batido muito na tecla sobre a diferença entre campanha sobre dízimo e conscientização, né? A campanha as pessoas fazem numa época só do ano, fazem movidas pelo sufoco, pela preocupação de levantar caixa. A conscientização é um processo permanente, integral, para viver o dízimo nas motivações corretas. Então, essa nossa formação, esse nosso encontro aqui, ele tem esses 3 momentos, cada um distribuído com como chama, uma duração um pouquinho diferente. Muitos de vocês estão aqui, já conhecem o meu trabalho com a Pastoral do Dízimo, aqui na minha Diocese de Mogi das Cruzes. Eu sou o assessor eclesiástico da Pastoral do Dízimo. Todos os meses escrevo uma coluna para o segundo domingo do mês, que a gente faz também uma conscientização permanente. Estou tentando aqui mostrar a coluna, né? E essa mesma coluna que é lida nas comunidades também, o Universo Paulinas tem publicado no site da Paulinas. Então você consegue
no segundo domingo de cada mês, também ler aí na sua comunidade, né? Para você ter uma ideia, hoje, quando a gente faz esse encontro, é 30 de outubro, e o evangelho do segundo domingo do mês de novembro vai ser da Basílica, da dedicação da Basílica do Latrão. E aquele evangelho sobre Jesus expulsando os cambistas do templo. Então, a meditação, vocês vão perceber que ela ajuda as pessoas, na leitura daquela passagem do Evangelho, a terem uma compreensão mais adequada sobre o dízimo. Eu vou ler um pouco para vocês, só para vocês entenderem, depois podem procurar lá no site da Paulinas, Universo Paulinas. O dízimo é agradecimento, não é negócio com Deus. Aí é comentário sobre o Evangelho do dia que eu escrevo aqui para a Diocese de Mogi das Cruzes. Ver Jesus derrubar a mesa dos cambistas é excelente oportunidade para entender que ao sermos dizimistas não estamos pagando nada a Deus, porque com Deus não se faz comércio, não se faz troca. Nessa passagem tão conhecida, vemos Jesus expulsar do templo aqueles que promoviam o comércio com Deus, como se o ser humano pudesse pagar pelos favores e graças de Deus. A casa de Deus é o lugar privilegiado em que experimentamos a imensa generosidade do Pai que faz o seu sol brilhar sobre justos e injustos. Na casa de Deus prevalece a palavra dom, desaparece a palavra troca. Assim pensa Jesus. São João nota nessa passagem que a resposta do homem às graças de Deus não é a compra dos dons simbolizados nos bois e ovelhas dos cambistas, mas no zelo pela casa do Senhor. Eu vou pular uma parte e só fazer o destaque e a gente prossegue. Então, no texto diz assim: ser dizimista, conforme vemos no Evangelho, não é pagar pelos favores de Deus. Deus ama de graça. Ser dizimista é zelar pelo lugar e missão onde nos encontramos com o Senhor. Então, isso dizendo, muitos de vocês chegam a esse momento aqui de formação, seja por esse trabalho que eu tenho feito também em outras dioceses, em outras cidades, visitando equipes de pastoral do dízimo. A última que eu visitei foi a diocese de São Miguel Paulista, aqui mesmo no estado de São Paulo, e também a diocese de Ourinhos, também no estado de São Paulo. Mas no começo do ano estive na diocese de Borba, lá na região da arquidiocese de Manaus. E muitos conhecem os meus livros para a pastoral do dízimo, todos por Paulinas Editora. Então, Dízimo, uma experiência, itinerário espiritual, que é um livro de espiritualidade para o dizimista. Eu sempre lembro, né, que o dízimo, ele não adianta você só explicar no nível da cabeça, da racionalidade. Ele tem que atingir o nosso coração, o nosso elemento de afeto, de espiritualidade, porque é aí que está também o motor das nossas decisões. E depois, o livro Dízimo Mirim, Agradecer Desde Pequeno, é um livro que está ganhando aí bastante espaço também, porque tem uma linguagem muito simples para a gente falar com as crianças e os adultos sobre o dízimo. Eu aproveito sempre para pedir a vocês, a nossa boa vontade, ela é sempre de graça, né? De graça a gente recebe, de graça a gente faz. Mas o recurso para fazer a transmissão ao vivo, que é a plataforma StreamYard, vocês estão olhando até um patinho aí em cima, isso tudo é pago e é pago anualmente, né? Eu sempre faço por minha própria conta. E vocês têm 3 formas de apoiar o canal e apoiar esse trabalho. Então, quem quiser colaborar com uma ajuda ocasional, por exemplo, assistindo essa live, gostaria de colaborar com esse momento e esse trabalho, apenas faz um Pix, canal padrecleitonsilva.com.br. Se você quer dar um apoio mais frequente, mensal, pelo próprio YouTube, você consegue se tornar membro do canal. E depois, se você quiser, aí é uma outra coisa,
Antes eu fazia as lives também no Facebook, agora o Facebook a cada 30 dias tem apagado as lives. Então criei lá no Hotmart um material só de formação para pastoral do dízimo. Então, se você está começando na pastoral, quer ter acesso a todo o material organizado, tudo lá, inclusive também um grupo de WhatsApp, tem o link na descrição desse vídeo, ou no QR Code que aparece aqui no alto da tela, vocês conseguem também se inscrever por lá, e é uma assinatura anual, tá bom? Mas peço que, de um modo ou de outro, colaborem também com esse trabalho. Então, quem entrar lá na Hotmart vai ver justamente com essa imagem, tá na forma de uma espécie de curso para pastoral do dízimo. A gente começa com a nossa Lexio Divina, e vocês aqui, nesse momento, a gente está fazendo uma aula, uma formação, não vai dar tempo de cada um fazer a sua leitura pessoal e a sua oração, então eu estou conduzindo junto com vocês esse momento. E aqui, meu povo, eu penso que é um belo treinamento para a gente lá na comunidade, por exemplo, e aqui é um ponto, que a pastoral do dízimo, por exemplo, assuma em algum momento um momento de oração com o povo. Da onde que associaram que a pastoral do dízimo não entende de espiritualidade, não entende da palavra de Deus. Então, pastoral do dízimo é pastoral de evangelização. Então, provoca lá na sua comunidade a possibilidade de um encontro, de um momento, por exemplo, no CPP, no Conselho Pastoral Paroquial, pode ser uma oportunidade de fazer uma leitura orante da palavra, né? E o documento 106, sempre falo dele, é o documento de referência para a atuação da pastoral do dízimo no nosso Brasil. Em 29 de junho do ano que vem, ele completa 10 anos, e tem gente que ainda não conhece, né? Faço questão, eu digo com muita alegria, que os meus livros, meu material, todo é sempre preparado em sintonia com o documento 106. Então, é sempre uma visão atualizada daquilo que a igreja no Brasil pensa e ensina sobre o dízimo. Então, o documento 106, ele lembra para a gente que a principal fundamentação do dízimo encontra-se na Sagrada Escritura. Essa deve ser lida com a igreja, que é a casa da palavra, para evitar distorções ou reduções de seu significado. Então, cuidado com aquela leitura da Bíblia que é fundamentalista, e aí você fica recorrendo a Malaquias ou alguma coisa desse tipo, e aí está forçando um pouco o contexto das coisas. Então, aqui a gente vai fazer um exercício de meditação da palavra de Deus juntos, e vocês vão perceber que qualquer texto bíblico pode ajudar a gente a compreender a nossa responsabilidade, a nossa gratidão ao Senhor e como isso se traduz em gestos concretos também. Então, a gente vai ler junto o capítulo 12 do Evangelho de São João, do 1 ao 8. Então, se eu estivesse com vocês, eu ia propor que cada um saísse com o texto para ler um pouco, daria um tempinho, e vocês deveriam pensar em 4 perguntas, que são os passos da Lexio Divina, da leitura orante da Bíblia. Primeiro, é olhar o que o texto diz, e é o que eu vou fazer com vocês. Então, a gente vai passar alguns pedaços, vou provocar vocês, refletirem, para entender o que o texto está dizendo. É a mensagem do texto, é o texto como ele é. Depois, aqui são passos que eu já não posso ajudar tanto vocês, né? No sentido de que cada um vai ver, vai enxergar as coisas conforme a sua própria percepção, a sua própria condição. Então, junto nós vamos fazer essa primeira pergunta, o que o texto diz. Depois, cada um tenta olhar o que o texto me diz. O que esse texto está falando para mim hoje? Então, a mensagem para mim, Cleiton, para mim, Padre Cleiton, para você, Maria, Joana, Tiburcio, seja o que for. Então, só você está ouvindo a resposta a essa pergunta. Depois, o que esse texto me faz dizer? Então, a gente entra no momento da oração. Esse texto me provoca falar alguma coisa ao Senhor. E aí depois o último passo é o que esse texto muda
no meu jeito de enxergar as coisas. O que esse texto me faz ver? Então, pensa você poder provocar isso lá no grupo da sua paróquia, no grupo de CPP, ou um momento com os catequistas, com os ministros, né? Olha, hoje nós vamos fazer uma leitura orante da Bíblia, a gente vai ler junto João 12, do 1 ao 8, tá bom? Se você estiver com a Bíblia, pode abrir a sua Bíblia. Eu estou seguindo a tradução da edição Paulinas, né? A Bíblia de Paulinas, e vou destacar com vocês algumas coisas. Então, o texto começa assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde estava Lázaro, que ele ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe ali uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam reclinados à mesa com ele. Vejam que esse texto é um texto, primeiro, pouco antes da Páscoa, né, 6 dias antes da Páscoa. A gente tem aí uma referência muito grande da ressurreição de Lázaro. Então é uma ceia, é uma janta que fazem para agradecer a Jesus. Então, pense assim, você consciente daquilo que Jesus fez pela sua vida, pela sua família, por alguém que você ama. Aqui está falando da ressurreição de Lázaro, a gente poderia pensar pela cura, pela serenidade, é o momento em que você está recebendo Jesus e numa atitude de agradecimento por aquilo que ele fez ou tem feito na sua vida. Como seria essa janta que você prepararia a Jesus? Quais detalhes você colocaria envolvidos ali? Então, você imagina, Marta, a gente já conhece ela do Evangelho de Lucas, né? Toda dedicada ao serviço, então, mostrando o agradecimento dela com esse serviço a Jesus, né? Lázaro está ali junto com Jesus. Agora entra em cena Maria. Maria, irmã de Lázaro, irmã de Marta, não é Maria Nossa Senhora. Então, Maria, tendo tomado uma libra de perfume de nardo puro, de elevado preço, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa ficou repleta do perfume. Então aqui entra em cena Maria. Então, com uma quantidade de perfume, e diz de nardo puro. Então, um perfume puro. São João acrescenta de um preço elevado. Agora eu faço para você uma pergunta. Que seria esse perfume caro, esse perfume de um preço elevado para você? Quanto que seria para você esse preço de um perfume? Então, aqui na Diocese de Mogi, a gente visitando os grupos das regiões, na hora que eu fazia essa pergunta, então alguns dizem, um perfume de R$ 600, R$ 700, né? Quanto seria para você um perfume caro? E diz que toda a casa ficou repleta do perfume. Entra em cena Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, um de seus discípulos, aquele que estava para entregá-lo, disse: Por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres? Ele, porém, disse isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa comum, pegava para si o que ali era posto. Aqui, aquela nossa pergunta sobre qual que era o preço desse perfume. Quanto seria um perfume caro para nós, para jogarmos aos pés de Jesus, depois de ter ressuscitado alguém que a gente ama, por Jesus estar presente na nossa vida, por sermos amigos de Jesus. Então, se a gente vai procurar, a própria o espanto de Judas é interessante, né? Porque esse perfume não foi vendido por 300 denários. E aí Judas deu o preço desse perfume. 300 denários. Era um tipo de perfume que equivalia a 300 denários. Um denário era o preço de um dia de trabalho. 300 denários, o preço de 300 dias de trabalho. Então, se você imaginar na base de um salário mínimo,
então vezes aí 10, né? É o equivalente a esse perfume. Então, olhando aí uma média geral de salário mínimo entre 1.500, 1.600, vezes 10, aí a gente já tem uma ideia de quanto foi esse perfume de elevado preço. Vejam que aqui a gente entra num ponto muito delicado da coisa, né? É óbvio que Marta, Maria, Lázaro eram pessoas que tinham uma condição de vida elevada. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe porque Lázaro foi enterrado num túmulo próprio, né? A gente sabe muito bem que alguém para ter um espaço num cemitério tem que ter resolvido outras coisas, né? A pessoa tem a sua casa, quando muito, tem uma segunda casa, aí depois, né, vai ter um lugar no cemitério também, né? Então a gente sabe que era uma família que tinha posses, né? E aqui um ponto importante não é a gente discutir exatamente o quanto vai ser o perfume que a gente pode colocar aos pés de Jesus, mas a nossa atitude de um agradecimento tão grande que a gente não fique fazendo muito cálculo. A gente falava no começo aqui de muita gente nas comunidades que dá um dízimo simbólico. Dá um dízimo para dizer que dá o dízimo. Oferta um dízimo que é um dízimo simbólico. Maria não fez um dízimo simbólico. Ela fez um dízimo que era a totalidade das suas possibilidades de oferecer a Jesus alguma coisa em agradecimento. A gente olha aqui quando alguns agentes de pastoral dizem, mas eu já sou agente de pastoral, eu já oferto a minha doação no tempo que eu dou aí na atividade que eu faço, nas coisas que eu realizo, então. À luz daquilo que Maria ofereceu, cuidado para que a sua oferta ela não pareça apenas simbólica, apenas alguma coisa que é para aparentar para os outros e de fato não representa uma atitude de compromisso e de gratidão. Então, aqui, olhando para esse texto, a gente já começa a refletir muita coisa. Depois, disse então Jesus: deixa que ela guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres sempre tendes convosco, a mim, porém, não tendes sempre. Então, aqui Jesus não está opondo o agradecimento com o cuidado aos pobres, né? E a gente olha, por exemplo, quando a gente fala das dimensões do dízimo, há sim a dimensão caritativa, a dimensão de cuidar dos pobres, mas há também a dimensão do culto, a dimensão do louvor, né? Como há a dimensão eclesial, do cuidado com a própria igreja, e a dimensão missionária também. Então, uma coisa não está excluindo a outra. O que a gente deveria, ao voltar a essas perguntas, é: o que esse texto diz? Qual que é a mensagem que esse texto traz? Dentro da minha realidade, o que esse texto me diz nesse momento? E o que esse texto me faz dizer? Se eu pudesse elaborar uma oração agora, como seria essa oração? E o que o texto me faz ver em relação à realidade que eu tenho diante de mim? Muito interessante, acho muito provocador esse momento, né? E aí eu deixo para vocês, são algumas perguntas para provocarem um pouquinho. Então nós estamos aqui para pensar sobre agentes de pastoral que não são dizimistas, e a gente se volta a um texto do Evangelho que fala de uma profunda amizade entre Marta, Lázaro, Maria, e que em Maria há um gesto de uma entrega tão grande que chega a causar espanto em Judas, com um pensamento bastante calculista. E antes da gente ficar imaginando que aquele que não é dizimista é um inimigo ou é uma pedra de tropeço, a gente tem que se perguntar quantos de nossos agentes de pastoral já tiveram realmente uma experiência de fé em suas vidas.
Quantos de nossos agentes de pastoral já realmente aprenderam a conservar a experiência de fé em suas vidas? Porque a experiência de fé ela desemboca em alguma coisa que altera o jeito que a gente enxerga as coisas, o jeito que a gente calcula, o jeito que a gente organiza a vida da gente. Então, antes de apontar com o dedo para alguém, tenta se perguntar o quanto de fato nós estamos evangelizados e o quanto temos evangelizado. Depois, uma segunda pergunta importante aí. Quanto realmente são agradecidos pela fé que professam e se sentem corresponsáveis pela evangelização? Então, pode acontecer, e aí você, na sua comunidade, começa a ter esse olhar um pouquinho mais detalhado, percebido, né? Será que a gente não tem agente de pastoral que recebeu assim um treinamento rápido, aprendeu mais ou menos como a pastoral funciona, mas esse evangelho ainda não está bem enraizado? Por isso que ele está sendo sufocado por outras coisas, pensando aqui na parábola do semeador. Né? Tem alguns que estão na beira do caminho, então são aqueles agentes de pastoral que malemar fazem aquilo que se comprometeram a fazer com a sua pastoral. Tem aqueles que são como que a semente que caiu no meio do pedregulho, ela começa a se desenvolver, mas não tem muita profundidade, na hora que o sol bate, ela morre rapidinho. Ou aqueles que a semente cresce no meio dos espinhos, é sufocado então pelas outras coisas. Então, dá uma olhadinha aqui por onde que está indo esse processo de evangelização. E aí você começa a olhar, a partir da sua própria pastoral, o quanto que nas nossas reuniões de pastoral a gente realmente tem um olhar de espiritualidade, de confiar em Deus, de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor, de procurar fazer aquilo que é a vontade de Deus. Enquanto a gente apenas virou um grupo muito prático para realizar as coisas. E qual é o grau de entendimento dessa pessoa sobre pastoral como ação da igreja, e não apenas como seu serviço pessoal, né? Então a pessoa, não, mas eu já sou catequista, eu já sou ministro. Quando o grupo de catequese precisa de alguma coisa, eu vou atrás. Quando o grupo de ministros vai fazer, sim, mas e o seu compromisso com o conjunto da vida da igreja? Então, aqui é um ponto que a gente precisa olhar com muito carinho, com muito cuidado. Quero aproveitar, lembrar, vai deixando aí nos comentários as suas impressões sobre esse texto, as suas dúvidas, vai colocando aí as suas provocações, que daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Então, falado isso tudo, a gente prossegue então para um outro momento da nossa formação, que é aquele ponto 2. Então, aqui a gente vai olhar, aqui é uma extrapolação de esferas, né? A gente vai olhar uma situação que acho importante a gente pensar, que ela vem do mundo do marketing, do entendimento como as pessoas abraçam novas ideias, como que o comportamento de uma pessoa pode influenciar o de outra pessoa, como alguma coisa ela é acolhida por um determinado grupo. E por que é importante isso? Para a gente se livrar daquele pensamento de achar que as coisas são contra a gente. Que o fulano não vai com a minha cara. Que o fulano ele está me sabotando. Que o fulano ele não né, quer atrapalhar o meu trabalho. Veja, a gente tem que se dar um pouquinho de desimportância. As pessoas reagem por mecanismos, por situações que tem a ver com... Hoje se sabe que dentro de um grupo, o grupo ele é dividido em certos segmentos, né? E quando a gente vai apresentar uma nova ideia, quando a gente vai começar a falar de alguma coisa, e fique muito atento, tem muita gente que ainda não ouviu falar sobre dízimo. Eu, aos poucos, vou me dando cada vez mais consciência de que o que a gente fala lá no altar, aquilo que a gente fala nos avisos, tem pouco impacto. Olhando uma assembleia,
poucos estão realmente entendendo o que a gente está falando. Isso quando você tem certeza que o som está funcionando bem. Porque tem hora que o retorno está muito bom para você, lá no presbitério. Não está claro para quem está na Assembleia. Né? E se não estão entendendo a gente, não estão entendendo o Evangelho, não estão entendendo as outras partes. Né? Se não estão entendendo o recado do dízimo que a gente dá, também não estão entendendo o Evangelho, não estão entendendo as outras coisas. Então, fiquem muito atentos a isso. Então, o que é essa ideia aqui? Ela traz para a gente. Como que as pessoas se comportam com ideias novas, com serviços novos, produtos novos e assim por diante. Então, são estudos que vêm da área de observação, de estatística, de comportamento. Isso é usado bastante no marketing, da onde eu tiro um pouco dessas coisas, que é uma espécie de curva dos adotantes. Então, como é que as pessoas abraçam uma ideia nova? Então, vamos imaginar que eu inventasse assim, olha, eu gostaria de fazer um projeto para a gente, sei lá, subir descalço o Pico do Urubu, né? Aqui em Mogi das Cruzes a gente tem o Pico do Urubu. Até agora não sei se alguém subiu descalço, então de joelho, né? Mas olhando o grupo da minha paróquia e dividindo dentro de um universo então de 100%, o que eu vou ter certeza, né? Pelo menos é o que os estudos indicam para a gente. Que pelo menos 2,5% é aquela turma que abraça qualquer novidade porque gosta de coisa nova, gosta de coisa diferente, gosta de ser os primeiros a testarem alguma coisa. E é certeza que 2,5% vão abraçar aquilo que eu estou dizendo. Só que, bom, a gente já vai comentar um pouquinho a característica de cada um deles, tá bom? Mas eu vou ter que esperar um pouquinho mais para que 13,5%, que são chamados de adotantes imediatos, que são aqueles que esperam um pouquinho mais, querem ver, mas são realmente também gostam de coisa nova, abracem um pouco. Então, entre esses 2,5% e 13,5%, tem uma espécie de salto de que a coisa vai engrenar. Então, a gente já está chegando aí a 16% de um grupo que a gente tenha diante da gente. Por que é legal você saber disso? Porque não dá para você achar que, por mais que a sua ideia seja bonita, interessante, de Deus, é uma coisa legal, que todo mundo está esperando você dizer para abraçar com você. As coisas têm o seu ritmo, as coisas têm o seu tempo. E a passagem de uma fase dessa, ou de um grupo desse para o outro, não é uma coisa imediata, porque você não sabe onde esses 2,5% estão distribuídos entre as pessoas com quem você fala. Você não sabe os 13,5% dos adotantes imediatos, onde eles estão distribuídos. São os primeiros da fila da igreja? São os por último? São aqueles que eu converso, mas não converso todo dia? Onde é que eles estão? Então, isso ajuda a gente a entender um pouquinho como que as pessoas reagem a vários trabalhos, várias ideias que nós temos. E aí eu preciso esperar depois, né, desses 16%, um outro grupo que vai dando aí sim um peso maior para as coisas, que é chamado de maioria imediata, corresponde a 34%, aí depois um outro grupo, que é a maioria posterior, e tem gente que não vai abraçar o negócio de jeito nenhum, ou serão os últimos a abraçar. Então, como aquela pessoa assim que só comprou o forno de micro-ondas porque não tinha mais jeito. Agora ela tinha que fazer pipoca, não encontra pipoca de panela, agora ela compra o forno de micro-ondas. Porque se pudesse, não teria o forno de micro-ondas. Então, é legal a gente olhar isso daqui. Então, essas pessoas hoje que não são dizimistas na comunidade, por onde que elas se distribuem aqui? Porque cada um desses grupos tem um tipo de comportamento e precisa de uma abordagem diferente. Então, é o que a gente vai olhar aqui. E aí é nesse ponto que a gente precisa pensar as resistências que as pessoas trazem com a gente, tá certo? Então, aqui a gente está tentando olhar as resistências. Você que está acompanhando até agora, está entendendo o que eu estou falando? Está achando que o que eu estou falando está fora de sentido? Deixa aí nos comentários, isso ajuda a gente a entender um pouquinho as reações de vocês.
Vamos lá. Então, aqui a gente vai olhar, é uma pincelada desse negócio aí, e ajuda a gente a entender, a refletir, tirar alguns insights para a gente pensar as coisas um pouquinho melhor, né? Quem que são esses que abraçam as coisas assim que elas chegam, né? Vamos imaginar, você fez o encontro de casais com Cristo, chegaram 30 pessoas novas na comunidade porque você trouxe por meio do encontro de casais com Cristo. Você promoveu uma tarde de louvor na frente de um prédio que tinha gente mudando ali naqueles dias. Então, tem gente chegando, né? Gente que você ainda não conhece. Então, a certeza que desse universo, 2.000% abraça, gosta de novidade. E esses têm a característica de serem pioneiros, gostam de ser os primeiros, aceitam correr risco, entram onde ainda não entendem nada, não conhecem nada, mas topam tudo. Mas esses têm a característica de, por serem então pioneiros, desbravadores, eles não carregam com eles muita gente. Não são formadores de opinião, não são lideranças. Podem até ser admirados porque são desbravadores, mas não puxam com eles outras pessoas. É sempre um grupo muito pequeno. Então, quando você inventa alguma coisa, os primeiros que abraçam aquilo que você está. Pode ser porque confiam muito no seu trabalho e tudo mais, mas tem uma grande chance, se for distribuído num grupo mais geral, né, de corresponder a gente que apenas gosta de ser pioneiro, desbravador nas coisas. Então, qual é o outro grupo que a gente precisa incorporar com esse primeiro e que eles já começam a ajudar a coisa a incorporar um pouco mais essa massa? Então, são aqueles que nós chamamos de adotantes imediatos. Eles são agentes de mudança, eles gostam de coisa nova, mas esperaram um pouquinho mais os primeiros a provarem aquela nova ideia, né? Por serem aqueles que esperam um pouco mais, são também líderes em opinião, arrastam com eles algumas outras pessoas. Então, por isso, são agentes de uma mudança, de uma nova tendência dentro daquele grupo, dentro daquela comunidade e tudo mais. Então, veja que interessante, né? A gente vai olhando isso, você vai percebendo, por exemplo, que essa primeira turma, esses dois primeiros grupos, de repente fica muito legal quando você apela para coisas que são mais emocionais, ideias de coragem, ideias que mexem um pouco mais com o afeto. Agora, quando a gente começa a olhar o terceiro grupo, que vai compor a maioria imediata, mas não é que o terceiro grupo entra de uma vez, você vai preenchendo aquele caneco ali naquela ideia, né, de uma canequinha que está recebendo alguma coisa, são aqueles que esperam mais informações, gostam de verificar melhor as coisas. Então aqui você já começa a olhar que se os primeiros basta um pouco mais do elemento do afeto, do incentivo, do entusiasmo, esse terceiro grupo, e que vai fazer uma grande diferença, é a turma que gosta mais do cálculo, da verificação, da informação um pouco mais aprofundada. Então, é interessante a gente olhar por esse lado, né? Então, já já a gente vai falar. Quando você vai pensar em vencer as resistências na comunidade, a gente tem que tentar criar estratégia para conversar com os representantes dessas várias tendências. Depois a gente tem aquele outro grupo, que é a maioria posterior, que esses são um pouquinho mais lentos para a decisão. Eles são mais céticos, eles são mais conservadores. São aqueles que estavam muito bem com as coisas como eram. Então, levam mais tempo para mudar um pouquinho o entendimento. Então, pode ser que você vai encontrar lá na comunidade alguém que resiste e que não quer ser dizimista, porque ele tem um entendimento sobre o dízimo que ele ainda não conseguiu alterar.
o jeito que ele enxerga o dízimo precisa de um pouquinho mais de elemento, um pouco mais de entendimento nas coisas. A gente pode falar de testemunho, de prestação de contas, de explicação por que o dízimo dele é importante naquele aspecto, né? E você vai ter uma turma aí, que são os últimos 16%, os retardatários, que esses daqui gostam de ficar para trás. Então, quando você começa a ultrapassar 50% da comunidade, 60% da comunidade como dizimista, já começa a levantar a mão para o céu e agradecer, porque provavelmente os retardatários, né, você vai gastar muita energia aí até alcançá-los, porque esses são mais resistentes. Agora, os outros grupos, estratégias diferentes podem trazer efeitos diferentes dentro do grupo. Vocês percebem que com essa informação, com esse entendimento, a gente fica menos ressentido, porque o outro ainda não é dizimista, que não é uma coisa com a gente, mas que talvez a gente precisa melhorar, ampliar as estratégias que a gente tem usado, né? Então, eu espero que aí nos comentários gastem um pouquinho né, digita aí um pouco as coisas nos comentários. Deixem as impressões de vocês. Isso que eu estou falando está ajudando vocês ou é bobagem, né? Então vejam, a gente começou olhando a dimensão espiritual de um profundo agradecimento, de um agradecimento que extrapola o cálculo. Por outro lado, aqui a gente está vendo que dentro de uma comunidade há pessoas com perfis de personalidade, de entendimento, de adoção de padrões de comportamento que são muito diferentes e que a gente precisa usar linguagens diferentes para falar com todas essas expressões de grupos. Aqui, então, a gente já vai entrando para o último momento da nossa formação, né? Que é justamente, né, o processo de então conscientização na comunidade. Então, vou repetir o que a gente sempre tem dito por aí, né? Cuidado com a pastoral que está se alimentando de campanha, né? A gente precisa organizar o trabalho em torno da conscientização. E a conscientização deve ser um processo contínuo, multidimensional e de conjunto. E aí hoje eu vou mexer um pouquinho com vocês da Pastoral do Dízimo. Espero que ninguém depois me bloqueie por aí. Então, o primeiro ponto importante que a gente tem que olhar, né? Então, não tratar aquele que ainda não é dizimista, ou que não é dizimista fiel, ou que oferece um dízimo simbólico, né? Não olhar essa pessoa como se fosse um inimigo ou pedra no sapato. Agora, vamos tentar, né? Se a gente consegue olhar um padrão, qual que é o perfil dessa pessoa? Então, olhando aqui, em que grupo que essa turma está? Bom, se estiver no grupo dos retardatários, aí talvez a gente vai ter muita dificuldade, mas será que não são alguns que estão esperando um pouco mais de esclarecimento, uma conversa mais direta, uma oportunidade de entender as coisas dentro de uma visão mais ampla? Depois, um outro ponto importante. Então, a necessidade de investir na conscientização nos vários aspectos e dimensões e nos vários sentidos, né? O que a pessoa está vendo sobre o dízimo? E quando a gente fala vendo, é vendo mesmo de figuras, de coisas que possam explicar o que a pessoa está ouvindo, o que a pessoa está aprendendo a falar sobre o dízimo. Isso tudo também é interessante, né? O que a pessoa toca sobre o dízimo na comunidade dela. Então, talvez a gente sabe, por exemplo, que quando as pessoas estão vendo uma construção acontecendo na comunidade, é verdade que isso apela muito mais, que ela está vendo ali, ou, por exemplo, quando as cestas básicas da comunidade estão sendo entregues, né? Então, o que a gente pode provocar, né? Nem tudo vai dar para ver perceber o cheiro, né? Se for o incenso, ou quando tem uma pintura nova na igreja, vai sentir cheiro também, e a gente sabe que aquilo ali é graças ao dízimo. Mas alguns desses sentidos, o que a gente pode fazer para usá-los como um caminho também de conscientização? E depois olhar as várias oportunidades
para esclarecer a importância do dízimo. Então, pastoral do dízimo, fica atenta de ser também aqueles que na comunidade provocam momentos de oração pelas outras pessoas, né? E isso é importante para a gente não ficar com aquela fama de ser o cobrador de impostos do Novo Testamento, né? E depois, aqui é um ponto pastoral do dízimo, fica muito atento, né? Quando a gente fala de pastoral de conjunto, não fica pensando só das pastorais se unirem com a gente para a pastoral do dízimo, mas a gente se unir com os outros. Então, será que a gente não consegue, por exemplo, conversar com alguns de outras pastorais que demonstram boa vontade? Não tenta falar com todo mundo é muita gente, mas não tem lá aquele coordenador da catequese, aquela coordenadora da Legião de Maria. Sempre quando a gente conversa, são um pouco mais receptivos. E se esses a gente pudesse entregar algum materialzinho que eles pudessem, lá no grupo deles, falar sobre pastoral do dízimo, então eles, na linguagem deles, também falando sobre dízimo, né? Então isso seria uma coisa interessante para a gente pensar. Depois, deixo aqui para vocês uma lição de casa. Então, vocês que estão acompanhando e que volta depois com a sua equipe, dá uma olhada nisso daqui. Primeiro, pensa você mesmo, né? À luz disso que a gente conversou. Primeiro, reveja a sua experiência com Cristo. Recorde o seu chamado e as suas motivações. Por que eu estou na comunidade? Por que eu estou nesse trabalho pastoral? Tenta lembrar a sua história de amor com Jesus Cristo e por causa dele, a pastoral, a comunidade, a paróquia que você tem abraçado, né? Provoquem na equipe de vocês um momento de partilha, né? Então, partilhe com sua equipe um pouco da sua história vocacional com a pastoral do dízimo. Por que você entrou? Por que você ficou? Por que você tem insistido? Essas coisas, pessoal, trazem um sabor muito vivo no coração da gente sobre as motivações do nosso trabalho com a pastoral, com a atividade que a gente tem. E quando tiver essa partilha, escute o que os seus colegas, os seus irmãos de comunidade têm a partilhar também, porque sempre tem coisa que enriquece o coração da gente. Depois, avalie o quanto a pastoral do dízimo na sua comunidade, veja, se envolve, se coloca a serviço de outras pastorais, como vocês são vistos na comunidade. Tem uma hora que a gente fica assim ressentido, que parece que o outro não dá apoio para a gente. E a gente está dando apoio para quem? Né? A gente é uma pastoral quando o pessoal precisa de alguém para, desde que seja carregar cadeira, arrumar banco, preparar alguma coisa, a gente é lembrado? Porque se a gente não é lembrado, tem alguma imagem que a gente está deixando que talvez não seja tão positiva, né? Depois, dá uma olhadinha na vida espiritual dos agentes da sua equipe de pastoral do dízimo. Como é que eles estão? Já foram batizados, fizeram catequese, são crismados, precisam de algum apoio, né, nesse caminho espiritual. Pode ser que algum seja, por exemplo, recasado. O que a gente pode fazer para essa pessoa também fortalecer a caminhada dela espiritual? Esse membro da nossa equipe de pastoral do dízimo se sente de verdade integrado à comunidade ou ele só se sente protegido na ilhazinha da nossa pastoral? Veja que nós estamos falando de evangelizar evangelizadores e o trabalho começa, a lição de casa começa pela nossa própria casa, a nossa pastoral do dízimo. Então, deixo para vocês também, como última provocação, qual que é o próximo tema de conversa que vocês gostariam que a gente falasse, né? Eu tenho ouvido bastante gente comentando como a gente escapa, porque o documento 106, ele lembra que o dízimo ele não pode ser uma questão financeira. Ele não pode ser, assim, uma questão matemática, né? De você dizer, vai ser essa porcentagem e tal. Por outro lado, alguns têm verificado nas comunidades o tal do dízimo simbólico. Então, a gente poderia pensar em algum encontro, um próximo encontro, a gente conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas gostaria que você deixasse a sua opinião
sobre um outro tema ou um esclarecimento, alguma coisa que a gente na próxima poderia conversar um pouco melhor, tá certo? Eu vou fechando aqui os slides. Gostaria que vocês deixassem aí as suas perguntas, as suas provocações, tá bom? E principalmente se esse encontro realmente te ajudou. O QR Code que aparece aqui, ou aqui, eu não sei para que lado para vocês que está aparecendo, colocando a câmera nele, você consegue olhar essa proposta de um curso de pastoral do dízimo lá na Hotmart. Então, dá uma olhadinha, porque lá você vai encontrar todos os vídeos, o material, o acesso para o grupo de WhatsApp, tudo isso lá, tá bom? Quem se interessar depois pode dar uma olhadinha, tá bom? Vou aguardar alguns segundos para ver se vocês vão deixar algum comentário. Quero lembrá-los, né, que aqui no YouTube tem essa playlist minha com vários vídeos sobre pastoral do dízimo. Então, tem lá o dízimo mirim, os passos para a gente implantar o dízimo mirim. Tem bastante coisa lá para vocês observar. Deixa eu ver se chegou alguma pergunta, senão a gente encerra por aqui mesmo, tá certo? Povo Santo, aqui ninguém deixou pergunta nenhuma, então espero que o nosso encontro tenha sido esclarecedor. A gente continua a nossa conversa aí pelas outras redes sociais. Um grande abraço, fiquem com Deus, Deus abençoe cada um e muita perseverança aí no seu trabalho pastoral. Fiquem com Deus, um grande abraço.